Igreja Jardim Maranguape, Igreja Batista Jardim Maranguape, tudo bem com vocês? Boa noite, meu nome é Cláudio Matos, sou seminarista aqui na Primeira Igreja Batista no coração de Rio Doce, Pibicorde, e a pedido do nosso irmão Rafael, estou aqui essa noite para poder compartilhar um pouco com os irmãos da Palavra de Deus através desse vídeo. É um pouco estranho para mim fazer essa reflexão dessa forma, porque ainda estou usando um programa novo, então espero que não dê nenhum problema, né, quanto ao áudio, ao vídeo. Espero que vocês estejam vendo aqui a apresentação da tela. Eu nem ia usar nenhum recurso, né, de apresentação, mas como eu fiz aqui um resumo para mim, né, para organizar as ideias, colocar em tópicos, eu achei por bem também compartilhar, que talvez ajude para você talvez tomar nota, né? Se você tem um papel aí, você pode tomar nota e isso pode ajudar. Eu sei que o pastor Edivan e o irmão Rafael já compartilharam comigo que os irmãos estão estudando, né? Estão aprendendo do Senhor através da primeira carta aos Tessalonicenses, né? A carta de Paulo aos Tessalonicenses, e vocês já estão concluindo, né? Estão vendo nas quartas-feiras, estão já no capítulo 4. Hoje, então, eu vou trazer essa reflexão no capítulo 5, na parte inicial do capítulo. O capítulo 5 ele se divide em dois grandes blocos, os versículos de 1 a 11 e de 12 a 28. Então, hoje, permitindo Deus, esse vídeo chegando a vocês, estando todos nós vivos, com a permissão de Deus, nós vamos ver aí os versículos de 1 a 11, e permitindo Deus também, na semana que vem eu estarei aqui com os irmãos também para ver o restante do capítulo, e assim concluindo a carta. Então, que Deus nos abençoe nesse momento. A gente vai ler esse pedaço da palavra de Deus e a gente vai poder tirar alguns ensinamentos do Senhor para que essa palavra venha mexendo, como veio mexendo comigo já. Eu não conhecia essa carta, nós estamos também estudando, aprendendo dessa carta na nossa igreja, e tem sido desafiador, né, como é quando a gente abre o nosso ouvido e o nosso coração para ouvir do Espírito Santo de Deus. Então vamos ler aí os 11 primeiros versículos, magistrosamente o Espírito Santo inspirando Paulo a concluir essa belíssima carta com essas palavras. Diz assim, versículo de 1 a 11, né? Perdão, eu não coloquei o texto aqui projetado, a gente vai ver partes do texto, né? Da estrutura dos versículos, mas eu acabei não colocando o texto todo aqui disposto, mas os irmãos podem acompanhar nas suas próprias Bíblias. Versículo 1 diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos de Deus, aliás, filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Vamos então orar ao Senhor, pedindo a orientação do seu Espírito para entendermos essa palavra. Senhor Deus, obrigado por este dia, por esta noite que o Senhor fez. Eu estou fazendo a gravação de dia, mas estamos nesse momento, os irmãos estão aqui à noite, podendo ouvir da palavra do Senhor através da carta aos Tessalonicenses. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem chegou até nós e tem objetivo teu, graça tua, Senhor, é um presente, Pai, merecido. Nós recebemos esta revelação tua específica, demonstrando-nos, Senhor, como Jesus Cristo nos salvou, Pai. Tão grande salvação. Sem isso, Pai, nós não temos nada. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos nos salvar, Senhor. E nossa vida estaria completamente perdida e entregue a nós mesmos, aos nossos delitos e pecados, Senhor. Mas o Senhor, na tua infinita bondade, Pai, nos salvou e nos resgatou em Cristo,
e esta mensagem que hoje aqui lemos, Senhor, que possa fazer efeito, Pai, nos nossos corações e vidas, para que possamos agir de maneira concorde, Senhor, de uma maneira que a nossa vida e a nossa pregação estejam andando lado a lado, de mãos dadas, Senhor. Ó Deus, te pedimos a orientação do Teu Santo Espírito nesse momento. Ó Deus, nos instrui, te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou tentar fazer dessa reflexão uma reflexão breve. No entanto, eu queria que a gente pudesse dar uns passos para trás na carta de 1 Tessalonicenses, para que a gente pudesse entender melhor aonde está inserido esse texto do capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então, a gente sabe que isso não é da minha cabeça, né? Esse texto do propósito do livro e a mensagem central do livro, que a gente vai ver mais adiante, retirei de um livro que eu uso muito para estudos de EBD, para pregações, que é o livro Foco e Desenvolvimento do Antigo e Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Uma bênção, esses livros, eles trazem normalmente o propósito e a mensagem central do livro. É importante a gente ler esse capítulo sabendo do todo. O propósito do livro, o propósito de Paulo ao escrever essa carta, é encorajar uma igreja vibrante. Paulo elogia essa igreja como uma igreja não somente teologicamente sadia, mas também uma igreja de prática, né, de um amor abnegado, de uma fé operante, operosa, né, de obras, que não ficava parada. Não era uma igreja de fé morta. E o objetivo é encorajar a perseverar, ou seja, a continuar, não cair, né, na conduta cristã, ou seja, no dia a dia, na rotina, ou seja, que eu acho mais difícil, que é a vida de santificação, né? Pedir auxílio ao Espírito Santo para perseverar, porque as tentações vêm e a fraqueza deste corpo vem, mas devemos manter e perseverarmos no Espírito nessa conduta diária. Adequada em meio a tribulações, mesmo diante dos problemas, nós devemos perseverar em vista da esperança da manifestação iminente de Cristo. A mensagem central deste livro, pois, é essa vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Nós fomos salvos por Cristo, somos igreja dele, e agora que vida devemos levar até que ele venha? Uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida de esperança, a esperança da salvação e do retorno de Jesus Cristo. A mensagem central do livro, pois, então a conduta cristã em meio a provações e tristezas precisa ser continuadamente caracterizada por pureza, esperançosa alegria e ordem à luz da verdade do Evangelho que os tessalonicenses receberam de Paulo e da iminente manifestação de Cristo. Ou seja, fala claramente sobre doutrinas importantes, como a doutrina da volta de Cristo. É uma doutrina, ou seja, é um ensinamento, é um conhecimento teológico, mas que ele não é apenas intelectual, que chega ao nosso intelecto, mas ele é espiritual, ele é vivo. Isso é a nossa palavra, a palavra que Deus nos deu, né? A palavra de Deus, a palavra que está na sua mão hoje. Ela não é apenas palavra e conhecimento intelectual. Ela é sim, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Não é apenas mais um livro que você lê, mas esse livro é um livro vivo. E por isso a conduta cristã, ela depende do Espírito. Não podemos criar regras para dizer agora que sou cristão, devo fazer isso. É verdade, devemos fazer várias coisas. Devemos ter uma fé operosa, uma fé operante, uma fé que trabalha, que tem obras, não uma fé morta. Porém, ela é conduzida pelo Espírito. A conduta cristã é conduzida pelo Espírito. Senão a gente não entendeu nada. A gente está na estaca zero. A gente está achando que está tudo pelas nossas próprias forças. E não está. Então, a gente pode ver que durante a carta, né, a gente tem um momento inicial de consagração, que a vida dos Tessalonicenses, a vida dessa igreja, ela é motivo de gratidão de Paulo. Paulo ora por essa igreja e agradece a Deus pela vida dessa igreja, porque eles entenderam o Evangelho, eles lembram-me, sem cessar, versículo 3, capítulo 1, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês entenderam bem as coisas. Versículo 8 diz assim: todos os conhecem, Macedônia, Caia, em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, e de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Não precisamos falar para vocês sobre isso, porque vocês já entenderam bem o Evangelho, tanto entenderam bem que vivem esse Evangelho, as pessoas ao redor de vocês sabem muito bem como é que vocês vivem e que Deus vocês servem, né? Porque eles mesmos nos anunciam, os pagãos ou as outros povos anunciam para a gente que a entrada que tivemos com vocês foi verdadeira, ou seja, a gente entrou aí, a gente falou do Evangelho e vocês se converteram verdadeiramente e vivem para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus
o seu Filho que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. E a gente vai ouvir falar sobre a ira vindoura agora também no capítulo 5. Então Paulo ele costura bem o capítulo 1 com o capítulo 5, o livro todo ele fala sobre isso, como Jesus nos livra da ira vindoura. E na verdade nós que estamos em Cristo, nós a igreja dele, sua noiva, nós esperamos ansiosamente e esperançosamente que esse dia, o dia do Senhor que virá, não nos pegará de surpresa, porque nós não estaremos preocupados no sentido de sermos, e agora? Nós vamos nos perder? Chegou esse momento e agora vamos nos perder? Não, nós temos segurança em Cristo Jesus. Então, fiquem felizes e esperançosos, mas não desesperados por esse dia. O dia de julgamento e de destruição que virá não atingirá a igreja de Cristo, ela será, viverá com ele, será tomada para si, né? Ele tomará ela para si. Então vamos lá, para a gente, senão vai ficar muito grande aqui a reflexão. Nos capítulos 2 e 3, a gente ouve falar da vindicação, né? Ou seja, a justificação. A relação ministerial de Paulo com os Tessalonicenses fornecia um exemplo impecável de comportamento cristão. Então o relacionamento deles era muito bom. Paulo queria estar lá. Paulo diz no capítulo 2, eu queria estar aí, mas o Satanás me impediu de estar aí presente com vocês. Nós queríamos tanto estar aí que a gente mandou Timóteo. Timóteo foi aí e a gente ficou muito feliz, porque ele trouxe boas novas, né? Ele diz no capítulo 3, não podemos esperar mais. De boa mente, quisermos deixarmos... nós ficamos sós em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão, nosso cooperador no Evangelho, e ele mandou saber da vossa fé, versículo 5, né? Vindo, porém, Timóteo, versículo 6, de vós para nós, e trazendo de boas novas da vossa fé e amor, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. E assim ele vai falando mais sobre a vida deles, né? E ele normalmente ele ora. Paulo ora 3 vezes agradecendo, né? Sobre a vida dos Tessalonicenses e como eles vivem uma fé verdadeira. Então a gente vê isso aí nessa parte. A exortação a uma conduta cristã, ou seja, perseverem, continuem. Apesar das provações, apesar das perseguições, vocês devem ter uma vida agradável a Deus. É quando Paulo começa o que eu chamo de metralhadora de exortação. Ele começa dizendo, olha, vocês devem se santificar, vocês devem se abster da prostituição, vocês devem possuir seu vaso em santificação e honra, não viver como os gentios, em concupiscências, na imundícia, mas na santificação. Vocês devem viver o amor fraternal, mas isso eu nem preciso falar para vocês, porque vocês já vivem. Então, Paulo ele começa uma metralhadora de exortações para dizer, olha, vocês estão muito bem, mas quem ainda sofre com essa carne aqui, não pode viver num platô, numa tranquilidade, dizer assim, estou muito bem, obrigado, e nunca vou cair. Não, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, cuidado, vocês precisam vigiar. É isso que ele fala. E aí ele fala sobre a volta de Cristo, né, na parte final. E aí do 4:13 até o que a gente leu hoje, 5:11, a gente ouve falar sobre a conduta cristã em meio às tristezas, precisa ser continuadamente caracterizada por esperançosa alegria e vigilância à luz da iminente segunda volta de Cristo, segunda vinda de Cristo. Então a gente ouve no final falando sobre essa segunda volta de Cristo, que as pessoas não devem ser ignorantes acerca dos que dormem, né? Porque os que dormem no Senhor voltarão com ele. E aqueles que estão aqui e ainda não morreram, quando ele fala dormem, é o sentido de morrer, estarão também com o Senhor quando ele vier. Então, na segunda vinda de Cristo, aqueles que morreram ressuscitarão e aqueles que estão vivos irão com Cristo, né? E aí ele termina o capítulo dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, eu trago essa informação da volta de Cristo, do dia do julgamento, do dia do Senhor, da volta de Cristo, o dia que ele virá julgar a criação, como um dia de esperança. Nós esperamos ansiosamente por esse dia, porque será um dia de reencontro, o noivo com a sua noiva. Então não devemos viver com medo desse dia, devemos nos alegrar. Portanto, consolar uns aos outros. Então, é tipo assim, contem isso um para os outros. Se tem alguém na igreja com tristeza, se tem alguém na igreja sem esperança, você deve compartilhar essa informação da segunda vinda de Cristo, porque isso nos causa esperança, alegria e segurança de que nós estamos seguros em Cristo. Nossa fé está segura em Cristo. Nós somos os santos de Deus, feitos justos em Cristo, e nós não devemos estar abalados por essa informação de que virá o dia do Senhor. E aí entramos finalmente nessa parte do capítulo 5, que nessa parte aqui inicial é dessa revelação de que devemos ter uma conduta caracterizada pela esperançosa alegria e vigilância. E a parte final, que a gente vai ver na semana que vem, fala do 12 até o final,
que é a vida eclesiástica dos Tessalonicenses em meio às provações, né? Deve ter equilíbrio. Ele traz muitas outras exortações. É quando a gente vai ouvir sobre orar sem cessar, né? Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Aqueles versículos que a gente conhece bastante estão nessa parte exortativa do final, tá? Paulo exorta no capítulo 4, Paulo exorta no capítulo 5 também. Normalmente Paulo deixa para exortar do meio para o final da carta, né? Quaisquer cartas que sejam, mas ele sempre está falando de teologia e vida prática, teologia e vida prática. Essa é o estilo de Paulo, esse era o estilo de Jesus, esse é o estilo da Bíblia, esse é o estilo de Deus. Deus, ele não dá um conhecimento intelectual, ele dá um conhecimento vivo e que tem impacto na vida prática da gente. Então, vamos então para o que nos cabe hoje, né? Depois de fazer esse apanhado geral de como é que Paulo tem tratado os Tessalonicenses e o que é que ele quer tratar aqui nessa parte. Então, do versículo 1 ao 3, a gente ouve falar sobre o dia do Senhor. Tá? No versículo 4 a 8, a gente ouve falar dos irmãos tessalonicenses, que são filhos da luz, e os pagãos, que não são filhos da luz. Né? A gente pode dizer que são filhos das trevas, filhos da ira, podemos caracterizá-los de outras formas. Paulo não os caracteriza dessa forma, ele simplesmente diz que eles se embebedam de noite, que eles pode associar a questão da preguiça, né? E a gente vai ver isso aí também. Versículos 9 e 10, a gente ouve falar que somos da luz, porque Deus não nos destinou para a ira. Lembra da ira vindoura lá do capítulo 1? Jesus Cristo nos livra da ira vindoura, né? Mas Deus nos deu Cristo. Né? Deus não nos destinou para a ira vindoura, mas ele nos destinou Cristo, e Cristo nos livra da ira vindoura. Então nós devemos estar preocupados com o dia do Senhor, nós devemos estar gratos, felizes, alegres, esperançosos por esse dia, pela obra de Cristo. Veja que a obra é de Cristo. Nós temos muita obra para fazer, mas a obra primeira é a de Cristo, a que conduz todas as outras. Por fim, ele termina, por essa razão, exortai e edificai uns aos outros. Interessante que a palavra exortai é a mesma palavra consolai, lá no final do capítulo 4. Lembram que eu falei agora há pouco, capítulo 4, versículo 18? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É linda essa palavra, consolai, é igual à palavra exortai. A gente traduziu aí de forma diferente, mas é a mesma palavra parakletos, ou parakaleo, né? Parakletos é quem exorta, parakaleo é o verbo, é a ação de você chamar para perto. Para é quem está ao lado. Kalel é chamar. Então você chama para perto. Quem exorta faz isso. Quem exorta não fofoca, porque quem fofoca, fofoca de longe, aponta de longe, fala das costas, chama outra pessoa, não edifica. Edificar aqui, eu não lembro a palavra toda, mas vem da palavra oikos, que é a palavra casa. É você realmente levantar uma casa. Então veja o que é, né? O comentarista da minha Bíblia diz assim, né? Os cristãos são pedras vivas, né, edificadas juntamente em uma casa espiritual. Então nós, cristãos, devemos procurar promover o bem de toda a igreja, promovendo a obra da graça uns nos outros. Então nós devemos nos edificar. Se isso está nos levantando enquanto igreja, enquanto pedras vivas e não mortas, guiadas pelo Espírito, nós não vamos fazer com que fofocas, do que disse-me-disse, coisas que não ajudam, que só levam a gente para baixo. Não devemos fazer isso, devemos viver como cristãos, como os filhos da luz, exortando uns aos outros, consolando uns aos outros, chamando para perto. E quem exorta, eu vejo meu irmão no erro, eu não fico de longe apontando, eu chamo ele para perto, eu chamo Kalel, chamar para perto, ele fica do meu lado, a gente fica aqui de braços dados, eu digo, meu irmão, você está errado, mas eu lhe amo e eu também estou errado, muitas vezes eu preciso também da sua ajuda, eu não estou num patamar de santidade que eu não caio, tá? Sou dependente de Cristo do mesmo jeito que você é dependente de Cristo, mas eu estou percebendo esse erro. Por favor, venha andar comigo, vamos andar junto para que a gente possa ser guiado pelo Espírito. Então vamos ver então passo a passo aqui do 1 ao 3. Me desculpem, o tempo já está quase avançado aqui, a gente vai tentar terminar em 30 minutos, mas é muito contexto aqui para a gente poder chegar nesse ponto. Então vamos então, versículos 1 ao 3, essa parte do dia do Senhor. Existem aqui duas doutrinas teológicas, dois ensinamentos teológicos. A primeira é que o dia do Senhor virá num tempo de complacência, num tempo de paz. É dito assim, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, essas duas palavras é o Cronos e o Kairos, ou seja, o Cronos é o tempo cronológico propriamente dita, né, o minuto, o segundo mesmo. Quanto ao minuto e o segundo, né, eu não preciso dizer nada para vocês, tá bom? Porque Jesus mesmo disse, né, Mateus 24 diz... O filho, 24:44, o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Vocês não sabem da hora, né? Jesus, em outro momento, também no capítulo 24 de Mateus, que é o sermão escatológico de Jesus, ele diz, nem o dia, nem a hora se sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai.
Então, somente o Pai sabe. A gente não precisa ficar se preocupando com contagem de dias e contagem de horas, dizer que, como foi no passado, né, no ano 2000 vai acontecer, no ano 2012 vai acontecer, né, Jesus vai voltar nesse dia, vai ser o grande dia e tal. Não temos que viver nessas preocupações do Cronos, da cronologia, e nem do Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo certo, ajustado de Deus. Esse dia virá. Quando? No tempo e na vontade de Deus, que ele já escreveu e ele sabe. Mas não devemos nos preocupar com essas coisas menores. O dia do Senhor virá num tempo de complacência, dito no 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, versículo 3, quando disseram a paz e segurança, ou seja, paz e segurança, um tempo de complacência, de paz, quando estes disseram, ou seja, quando os pagãos, aqueles que não têm a Cristo, como nós éramos, né, antes, nos nossos delitos e pecados, então lhe sobrevirá. Quando eles acharem que vem paz, então lhe sobrevirá destruição, repentina destruição. Então, para eles é destruição porque é julgamento. Julgamento pelos seus pecados. Nós somos pecadores, eles são pecadores. Nós somos pecadores perdoados, eles são pecadores não perdoados. Nós não temos nada em nós mesmos que nos faça melhor. Nós somos feitos melhores, nós somos nem feitos melhores, nós fomos feitos justos. É uma condição do nosso ser. O nosso ser foi feito novo, nós somos nova criatura, por Cristo, através de Cristo, por causa de Cristo. Não há nada em mim que diga assim, eu sou melhor porque eu sou crente, porque eu sou batista, porque eu sou isso ou sou aquilo. Não é. Não sou eu. É Cristo em mim que me fez uma nova criatura. Apesar de eu ter sido concebido em pecado, o meu pecado afetar todas as áreas da minha vida, eu sou feito nova criatura em Cristo. Então veja que é por causa de Cristo que eu me diferencio das pessoas não perdoadas. Não é por mim, porque eu sou uma pessoa, eu fui perdoado. Não, eu fui perdoado pela graça. Não tem nada em que ter, como diz Paulo em Romanos, não há nenhuma jactância, ou seja, não há nenhuma soberba que eu possa me vangloriar, não há nenhuma vanglória, eu não posso me vangloriar na minha salvação, porque não veio de mim. É dom de Deus, é graça, vem do alto. Então, aqui a gente vê os pagãos, como éramos, né, distantes de Deus, afastados de Deus, vão achar que está num tempo de tranquilidade, repentinamente. Vai pegar-os de surpresa, repentina destruição. Então, essa questão da paz e segurança que a gente vê aí no versículo 3. E aí a gente vê que o dia do Senhor é um tempo de juízo para a humanidade. E aí, aqueles que são feitos justos em Cristo viverão com ele eternamente em glória. E aqueles que não viverão eternamente na ira, sob a ira de Deus, a ira justa de Deus. Então, a paz e segurança e repentina destruição está aqui nesse versículo 3, e são duas doutrinas importantes e interessantes. O dia do Senhor virá num tempo de complacência, e virá repentina destruição. Esse juízo do Senhor para a humanidade virá para todos aqueles que são igreja de Deus, serão salvos, os salvos, né, viverão eternamente com Deus em glória. E aqueles que não, a ira estará diante deles. Então, Paulo ele fala no final do capítulo 4 sobre os mortos. Né? Aqueles que dormem, quando Cristo vier, serão ressuscitados e estarão com eles. Aqueles que não estão dormindo, ou aqueles que não estão mortos, subirão com ele. Ele fala sobre os mortos. Mas aqui, no versículo 1 a 11, no capítulo 5, ele fala sobre os vivos. Né? É uma informação prática e uma exortação. Né? Então, ele começa a falar aqui, nesse período, no capítulo, com o propósito de encorajar. Quer dizer, gente, virá como um ladrão para aqueles que não são salvos. Para nós que somos igreja, somos filhos da luz, nós devemos estar encorajados, felizes, alegres e esperançosos. Então, é uma informação prática, porque isso tem essas duas doutrinas têm uma aplicação prática nas nossas vidas, que nos dá encorajamento, nos dá esperança, nos dá tranquilidade diante do dia do Senhor. Então, o que devemos fazer? Vigiar. O que devemos fazer? Viver de maneira santa e justa, separada, porque nós não temos a mesma vida. Se nós fomos resgatados por Cristo, nossa vida, nosso ser foi feito completamente diferente, nós somos nova criatura, então nós temos que viver concordemente, nós temos que andar de mão dadas agora com o Senhor. Nós andávamos de mão dada com o pecado, agora andamos de mão dada com o Senhor. Né? E andamos na direção oposta do pecado. Então aqui a gente vê essa informação prática que tem aplicação nas nossas vidas. Eu já falei sobre o Cronos e o Kairos, né? Vocês já sabem muito bem, ou seja, vocês estão muito bem instruídos do conhecimento. Mas é importante, e eles tiveram esse conhecimento através do ministério de Paulo, quando ele esteve lá, né? Mas Paulo não deu esse conhecimento por certo. Ele disse, eu nem preciso dizer a vocês, mas eu vou acabar dizendo novamente. Então, é importante lembrar que o conhecimento intelectual nem sempre produz uma conduta santa. Né? A gente sabe que o conhecimento intelectual ele tem que ser gerado como um conhecimento espiritual.
Ele deve ser conduzido pelo Espírito. Se essas palavras que hoje eu digo a vocês são apenas palavras ao vento, elas não vão produzir uma conduta santa, elas não vão produzir uma mudança espiritual. Essa mudança espiritual não é conduzida por mim nem por você, é pelo Espírito Santo de Deus, que usa essas palavras como palavras vivas para mudar nossas vidas. Então, nos faz lembrar de algo importante. Nós somos diferentes, nós somos nova criatura, então devemos viver numa conduta santa, não sobre nossa própria lista de afazeres. O que é que eu vou fazer para Deus agora? Como é que eu vou responder? Primeiro de tudo, você vai se humilhar diante do Senhor e vai dizer, não sei de nada, não sei orar, não sei ler a palavra, não sei agir, não sei exortar, que a gente não sabe exortar, essa que é a verdade, nós não sabemos disciplinar, nós não sabemos nada disso. Dependemos completamente do Senhor. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a exortar, ensina-nos a amar, nos colocarmos diariamente e continuamente aos pés de Cristo, para que Ele nos conduza. E assim, Paulo evidencia essas exortações, né? Ele estabelece agora, a partir de agora, o contraste entre quem é filho das trevas e quem é filho da luz, né? Os tessalonicenses e os pagãos ao seu redor. Então vamos para a segunda parte aí do 4 a 8, quando a gente ouve falar sobre os filhos da luz e os pagãos. A gente evidencia, então, essas exortações através desse contraste. Paulo ele diz, olha, vocês têm que viver uma vida santa porque vocês são diferentes, tá? Então eu vou contrastar aqui vocês, mostrando quem são vocês. Vocês são os tessalonicenses, salvos em Cristo, são crentes que pertencem à luz. Diz assim, mas vós, irmãos, veja o contraste, é o mais, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não vai surpreender vocês como um ladrão. Veja, virá como um ladrão e trará repentina destruição para aqueles que não estão em Cristo. Mas nós somos igreja de Deus. Então, vocês já não estão mais em trevas. Né? Vocês foram resgatados das trevas. Vocês foram tirados das trevas. Então, fiquem em paz. Né? Deus e a verdade está do lado de vocês. Né? Deus já os resgatou. Os pagãos, no entanto, é o contraste com a escuridão. Se vocês pertencem à luz, eles pertencem à escuridão. Eles ainda estão perdidos em seus delitos e pecados, cegos, não conseguem ver. Satanás e a falsidade dele, né, todas as suas mentiras, o pai da mentira, os domina, né, os guia. Então, esse é o contraste. Então, por isso essa exortação. Vivam tranquilamente, vivam esperançosamente, vivam com alegria, vivam de maneira santa e justa. Por quê? Porque vocês são filhos da luz. Vocês são agora diferentes. Então, a exortação ela vem com um contraste, para mostrar, olha, é que nem o Salmo número 1, né? Estes são os ímpios, esse é o justo, né? Então, os ímpios não são assim. Né? Mas o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Ele dará fruto no tempo certo. Mas por quê? Porque tem a fonte de água viva ali do lado que alimenta e dá fruto porque ela é alimentada pelo Espírito. Então, o ímpio não é assim, mas o justo é assim. Então, esse contraste vem para trazer uma exortação. A gente vê, então, essa advertência no 6 e 7, ele diz assim, não durmamos, pois como os demais... Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, não vamos regredir. Por favor, vocês são filhos da luz. Nós somos filhos da luz, irmãos. Nós não devemos ter uma vida dormente, complacente com o pecado. Nós devemos ser vigilantes e disciplinados, alinhados com a libertação que recebemos, o livramento da ira. Nós fomos livres em Cristo. Como é que nós vamos voltar e regredir uma vida completamente não concorde? Uma vida que está agora dizendo, agora eu quero andar de mão dada com o pecado e quero deixar Jesus Cristo fora da minha vida. Ele nos salvou, ele nos resgatou. Não podemos negligenciar tão grande salvação. Então devemos ser vigilantes e disciplinados. Mas essa vigilância e essa disciplina é orientada pelo Espírito. Não há nada na nossa vida que possa ser conduzida, nada, nenhuma parte da nossa nossa vida secular, nossa vida financeira, nossa vida espiritual. Coloquemos tudo num bolo só, porque tudo isso é espiritual e tudo isso é guiado pelo Santo Espírito de Deus. Minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida secular, minha vida de trabalho, minha vida na igreja, tudo isso é vida. E a minha vida toda é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se não é, temos que ser vigilantes. Se não é, temos que pedir auxílio do Espírito Santo. Se não é, precisamos pedir perdão. Nos arrepender disso e pedir que Deus invada todas as áreas da nossa vida, né, para levar cativo todo o pensamento a Cristo, para derrubar toda coisa que se levantar, todo pensamento, toda teoria, todo conhecimento que se levantar contra Cristo, para que nós possamos ser submetidos a Ele, porque em Efésios 1:10, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui, só para dizer isso, Efésios 1:10, eu lembro de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto nas que estão nos céus como nas que estão na terra. Todas, tornar a convergir, tudo em Cristo, tudo converge em Cristo. Não existe essa coisa de você segmentar a sua vida. Toda a sua vida, ela deve ser regida por Cristo. Vamos se encaminhando para o final, então. O que significa ser sóbrio? É só não se embebedar? É só você não tomar um vinho? É só você não tomar uma cerveja? É isso? É você não se embebedar? É isso que é ser sóbrio? Ou é uma vida sóbria, uma vida equilibrada, uma vida que mostra a santidade, a justiça de Deus na sua vida? É isso que é ser sóbrio, né? É cultivar a fé, a esperança e o amor. Vocês viram que a gente leu isso no capítulo 1, né? Paulo, ele, quando vai elogiar os Tessalonicenses, ele diz: eu lembro de vocês sempre nas minhas orações, dando graças a Deus por vocês, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor de vocês e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. E Paulo termina a carta falando sobre a fé, a esperança e o amor. Por quê? Vigiem. Como é que vocês podem vigiar? Como é que vocês podem cultivar uma vida santa, cultivar uma conduta cristã saudável? Sejamos sóbrios. Como? Vestindo-nos da fé. A fé que é proteção, que lá em Gálatas? Em Gálatas? Efésios 6, perdão. É o escudo da fé, é aquilo que nos protege. É a couraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade, né? Calçar os pés com o evangelho da preparação da paz e a espada, que é a palavra de Deus. E aí a gente vê que a fé, a esperança e o amor, as três virtudes teologais, como são conhecidas, elas estão presentes aqui no início e estão presentes no final. Para dizer assim, é isso que conduz a vida, a prática de vocês. A fé, a esperança e o amor. Vocês vão se defender através da esperança e do amor, e vocês têm por capacete a esperança da salvação. Veja, está na cabeça, né? A cabeça é sempre vista como aquilo que lidera, o que guia a nossa vida, é a nossa salvação em Cristo. Não deixemos, não diminuamos a salvação em Cristo, não diminuamos o evangelho. As boas novas são essas. Nós estávamos perdidos diante do nosso pecado, completamente cegos, afastados de Deus. Essa era a nossa vida, o capacete nosso, o carro-chefe, a toda a nossa vida. O que está lá na frente é Cristo. Cristo conduzindo a nossa vida. Por quê? Porque Ele nos salvou. Então, a salvação em Cristo Jesus é que conduz todo o resto. Não adianta a gente querer dizer, então eu vou agir de um jeito melhor, eu vou amar melhor os outros, eu vou cuidar mais, eu vou dar mais dinheiro aos pobres, eu vou fazer isso, eu vou perdoar. Verdade, você tem que fazer tudo isso, mas isso tudo é depois da salvação em Cristo. Não existe nada que a gente possa dizer que é feito de maneira santa se não for feito depois da salvação em Cristo. Nós fazemos todas as outras coisas, a nossa fé é operosa, é cheia de obras, beleza, se não for, está morta. Nossa fé é toda operosa, toda cheia de obras, porque primeiro nós fomos salvos em Cristo, nós fomos salvos por Cristo. Então, gente, só para a gente não poder esquecer que a esperança, aliás, a salvação é a nossa maior esperança. A salvação é nosso capacete, é o carro-chefe, é o ponto alto desta palavra de Deus aqui. Toda essa Bíblia aqui, ela está, a cabeça de toda a Bíblia é a salvação, todos os relacionamentos, todos os patriarcas, todos os profetas, todas as poesias, tudo converge em Cristo. E Cristo veio fazer o quê aqui? Ele se tornou homem, ele se humilhou para nos salvar. É salvação que muda a história, que rasga o véu, que entrega o pecado, vem como um Cordeiro Santo e desce completamente para ser exaltado nos céus. Este que vocês mataram, morreu pelos nossos pecados, mas Deus o exaltou e ele está na maior das alturas, sentado do lado à direita de Deus. Então, é a salvação que nos dá esperança. A salvação em Cristo Jesus. Todo o resto vem depois. Se a gente inverter a ordem das coisas, a gente está diminuindo a salvação em Jesus Cristo, diminuindo a sua obra, diminuindo o resgate dele na cruz. Vamos então para o final? Somos filhos da luz porque Deus não nos destinou para a ira, mas nos deu Cristo. Isso é graça. A gente não merecíamos o inferno, merecíamos separação, mas gratuitamente, graciosamente, Deus nos dá Cristo. Então a gente vê que essa vida prática é alinhada com o nosso destino. Se o nosso destino, se a nossa esperança é estar em Cristo, é estar com Cristo, se nós formos salvos e sabemos que quando Ele vier, nós não vamos ser pegos de surpresa, nós vamos estar felizes e alegres, porque viveremos em glória com Cristo nos céus, nossa vida agora deve ser uma prática alinhada com esse destino. Veja, nosso destino está tranquilo e seguro em Cristo, porque Ele nos salvou. Primeiro Ele nos salva. Agora temos uma vida alinhada com esse destino, que é garantido por Cristo. Então Deus nos destinou não para a ira,
mas para a aquisição da salvação. É isso que ele diz no 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, vou ler o 10, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Isso devia fazer a gente chorar em oração todos os dias. Os versículos 9 e 10 são versículos de oração. Ore esses versículos. Eu vou orar esse versículo, porque eu estou sendo constrangido nesse momento a fazer isso. Orar esse versículo. Porque se eu tenho dificuldade para orar, eu tenho muita dificuldade para orar, e eu preciso, dependo do Senhor, eu me apego à palavra dele para voltar continuamente à oração. Então é nesses versículos que a gente deve se apegar, a lembrar onde é que a gente está, por que a gente está aqui. A gente está aqui por conta de Cristo. Ele não nos destinou para a ira, Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Salvação só em Cristo. Cristo, ele morreu por nós. E aí a gente tem uma outra doutrina aqui. A terceira doutrina teológica que a gente vê aqui. Conhecimento não só intelectual, mas um conhecimento espiritual. Os cristãos estão isentos da ira do dia do Senhor. É lembrar-se de Isaías 53:10, que diz assim: agradou ao Senhor esmagá-lo. Agradou a Deus esmagar o seu filho, porque ele sabia que ao esmagar o seu filho, como cordeiro santo, sem pecado, imaculado, ele iria derramar o seu sangue em favor dos pecados de muitos. Nós, igreja do Senhor, nós somos resgatados por causa desse sacrifício. Doeu em Cristo. Pesou em Cristo. Os cravos na cruz, o sangue derramado, a asfixia, o chicote, tudo isso pesou em Cristo. O seu ser condenado sem pecado, mas agradou ao Senhor moê-lo. A palavra é essa, agradou ao Senhor moê-lo, esmagá-lo, porque assim ele teria a sua noiva, né? Juntaria Cristo junto com a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo, como igreja de Deus, resgatados por Cristo. Não nos destinou para a ira. Deus destinou a sua igreja para viver em glória com ele, na sua presença. Aqueles que não estarão com Cristo serão destinados, segundo Tessalonicenses 1:9, se eu não me engano, diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Estarão longe da face de Deus. Essa é a perdição. É estar longe da presença de Deus. E essa é a nossa salvação. Estar dentro da presença de Deus. Estar na presença de Deus. Não estar distante. Então, essa é uma doutrina teológica que tem uma aplicação prática para nossas vidas. Não é apenas conhecimento intelectual. Por fim, então, a gente entende que Deus nos destinou para a salvação através de Cristo. Por quê? Porque ele morreu. Por quem? Por nós, sua igreja, para que vivamos com ele. Eu separei aqui fazendo algumas perguntas. Por meio de quem temos a salvação? Por meio de Cristo. O que ele fez que nos garante a salvação? Cristo, ele morreu. Por quem ele morreu? Por nós, sua igreja. Qual é o objetivo dele nos ter dado a salvação? Para que vivamos com ele. Apenas através de Cristo, os solas, né? Parece que é isso, né? Somente pela graça, somente através da fé, através de Cristo, porque nas Escrituras isso foi revelado para dar glória a Deus apenas, né? Os 5 solas que a gente acabou de sair da Reforma Protestante, dessa comemoração dos 503 anos, nos mostra isso. Apenas por Cristo, por sua morte expiatória, ele morreu por nós, apenas nós, a sua igreja, para que vivamos com ele. Esse é o objetivo da sua morte. Não foi uma morte em vão. E por isso, não também está diante de nós a condução da nossa santificação. Isso é muito importante para a gente ir concluindo aqui. Estou passando quase 10 minutos do horário programado, eu peço perdão, mas ouça essa palavra do Senhor. Não depende de nós a nossa santificação. Se dependesse de nós, qual era o problema? Não esperança, não alegria esperançosa, mas angústia diária. A minha angústia seria diária se dependesse de mim a minha santificação. Imagine que eu vou estar alegre ao ouvir essas palavras de Paulo e dizendo assim: Cristo vai voltar. Mas eu não vou me sentir alegre. Porque se depende de mim a minha salvação, eu vou me sentir angustiado. Porque eu acabei de pecar. E eu acabei de pecar de novo. E eu tenho que pedir perdão. E não sou eu que garanto isso. Cristo me selou quando me fez nova criatura. Quando me converteu dos meus pecados. Ele mudou meu coração, um coração de pedra, e transformou num coração de carne. Hoje, eu tenho uma responsabilidade grande e enorme de viver de maneira santa e justa. Então, eu tenho que fazer sim. Mas Cristo me selou, o Espírito Santo está selado em mim. E em nós fomos sua igreja. Então, é ele que conduz as coisas. E aquele que ele resgatou, ele não vai deixar se perder. Ele garante.
Ele nos traz para perto. Ele nos converte dos nossos pecados, como nos converteu. Ele nos converte dos nossos pecados diariamente, porque nós somos levados à tentação, mas Ele nos livra da tentação. Ele nos livra do mal. Por isso devemos correr aos seus pés, arrependidos, pedindo a orientação do Santo Espírito de Deus. Então é muito importante que a gente entenda isso, para que a gente não fique angustiado nessa segunda volta de Cristo, como um dia que, meu Deus do céu, eu tenho que estar bem, eu tenho que não ter feito isso ou feito aquilo, eu tenho que não ter ouvido essa música, eu não tenho que ter feito isso errado, eu estou com raiva daquele irmão, depende de mim, depende de mim, depende de mim. Se dependesse de nós, todos estaríamos perdidos. Não tinha um que na volta de Cristo não estivesse com algum tipo de pecado. Mas nós estamos selados em Cristo. E apesar de cair, temos um advogado justo e fiel, Cristo Jesus, que nos purifica de todos os pecados. Lá em 1 João 1 a gente vê isso. 1 João 2, perdão. A gente vê isso. Temos um advogado fiel e justo. Jesus, o justo, que nos purifica de todo o pecado. E aqui em Tessalonicenses a gente ouve dizer que Cristo nos livra da ira vindoura. E é Ele, é por causa dele, é por Ele apenas que todas as coisas congregam e convergem. É por causa de Cristo. Então não devemos ficar ansiosos ou angustiados, preocupados com tempos, com épocas, com cronos, com kairóis. Não, devemos estar preocupados em servir bem o nosso Deus. Isso sim, a viver com alegria e com a tranquilidade de que esse peso de garantir as coisas não está sobre os nossos ombros. Eu tenho ouvi uma música ontem que me chamou muita atenção. Algumas frases dessa música eu não gostei tanto, não sei se estão biblicamente corretas, mas a frase inicial e a frase conclusiva é linda. Ela diz, por que chorar? Eu não me lembro bem, mas eu vou colocar aqui os termos mais ou menos, vou parafrasear. Por que chorar se o nosso fardo tem peso de algodão? Nosso fardo é leve, não está nas nossas mãos garantir a nossa salvação nem a nossa santificação. Temos a responsabilidade, tendo sido salvos por Cristo, viver concordemente, mas não está sobre os nossos ombros garantir a nossa salvação. Nós já estamos garantidos em Cristo, mas não devemos viver complacentes, mas vigilantes em Cristo. Entenderam, meus irmãos, a diferença? A salvação vem do Senhor, ela é única do Senhor, mas uma vez salvos em Cristo, nós temos uma responsabilidade. Devemos estar vigilantes, atentos, de que nossa vida prática tem que estar alinhada com esse destino que virá. Mas ainda assim, é completamente dependente do Espírito Santo de Deus. Não consigo fazer sozinho. Eu não sei nem orar. Nosso pastor Ivan diz, devemos orar até orar, porque não sabemos orar. Ensina-nos a orar, Senhor, porque o Senhor nos deixa assim, abestalhados. Eu imagino os discípulos abestalhados diante de Cristo, dizendo assim, nos ensina a orar, porque a gente não sabe o que é isso. A porta do céu se abre aqui, porque a gente não entende o que é isso. Que oração é essa? Que vida de oração é essa? Então, meus irmãos, concluindo então, ele termina dizendo no versículo 11, por essa razão, exortai e edificai uns aos outros, consolai uns aos outros, chamem para perto. Lembra de exortai para Caléu? Chamem para perto, vivam juntos. Isso é a igreja. Tem gente que diz assim, eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Tem muita gente na igreja que se mete na vida do outro de verdade e se mete não de maneira santa, mas de maneira para incomodar, não sabe falar, fala sem mansidão, fala vindo de cima, querendo apontar, querendo julgar. Tem muito isso. Essa pessoa precisa ter uma exortação saudável. Mas nós também devemos entender que vida em igreja é vida perto. É uma a uma, assim. É dizer, isso aqui está errado, isso aqui tem que melhorar, isso aqui é paracaléu, é chamar para perto. É viver próximo, tem que se meter. Igreja é para se meter na vida do outro mesmo. Não está certo não viver desse jeito, tem que viver de outro jeito. Que história? A gente é de Cristo ou não é? A gente é da luz ou não é? Temos que viver de maneira que concorde com esse evangelho. Devemos viver sob a dependência do Espírito. E para isso, chamemos uns aos outros para perto, para dizer, lembra disso? Lembra da salvação? É o carro-chefe da nossa vida. Lembra de Cristo? Ele nos salvou. Devemos viver concordemente. É essa nossa vida como igreja. Exortar uns aos outros. Lembrar, chamar eles para perto e lembrar dele, da salvação em Cristo. Edificar, crescer juntos. E para isso, tem de paz uns com os outros. Parar de falar mal. Temos um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Devemos ter a mesma mente de Cristo. Por fim, então, a gente vê a grande ideia, né? Eu posso sugerir, então, essa grande ideia. A doutrina sobre o dia do Senhor é um ensinamento que deve nos encorajar a viver de maneira santa, sóbria e de acordo com a salvação que recebemos em Cristo. Afinal, o dia do Senhor será um dia de juízo, mas nós, Igreja de Cristo, fomos destinados a, nesse dia, não sofrer o juízo, mas viver juntamente com Ele. Então, amém por isso.
Amém por isso, irmãos. Essa doutrina, esse ensinamento, não é apenas intelectual, mas vivo e eficaz. Ele vem para nos ensinar que Cristo virá. Do mesmo jeito que ele veio já uma vez, ele voltará. Isso deve nos encorajar a viver de maneira santa e sóbria e de acordo com a salvação. Nossa salvação não pode andar a nossa vida não pode andar em desacordo com a salvação, mas em acordo, concordemente. Né? Fomos destinados não ao juízo, mas a viver juntamente com o Senhor. Veja que triste é viver longe do Senhor, os quais por castigo padecerão a eterna perdição. Estarão longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Não estaremos assim. Estaremos diante da glória do poder de Deus, vivendo juntamente com Ele. Irmãos, peço 1000 perdões, ou apenas um, que é suficiente, né? Apenas um perdão, então, eu peço, pela demora. Ia ser 20 minutos ou 30. Eu fiquei em 45. Peço demasiadamente perdão por conta disso, mas conto com a colaboração dos irmãos para entender que a gente tinha que dar uma volta aqui e fazer bastante contextos. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque nesta manhã e nesta manhã para mim que estou gravando, e nesta noite para os irmãos que estão ouvindo, a tua palavra nos alcança, Senhor. O teu Santo Espírito incomoda nossos corações e nos encoraja, Senhor, a viver de maneira santa e justa, Pai, de acordo com a salvação que recebemos em Cristo, Pai. Nos dá, Senhor, a alegria de ti, Senhor. Nos dá a alegria de viver contigo, Senhor. Muitas vezes nos falta alegria, muitas vezes nos falta tudo, Senhor. Mas sabemos que vivemos e dependemos do Senhor. Por favor, Senhor, nos muda e nos molda a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. Ó Deus, fica conosco. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Pai. Meus irmãos, tenham uma boa noite. Mais uma vez eu peço perdão pelo horário, pela demora, e que Deus nos abençoe. Se Deus permitir, semana que vem, na quarta-feira, será um pouco menor, para a gente ver a parte final do capítulo 5. Deus nos abençoe.